Olá, quinto ano, bom dia. Neste vídeo vou falar com vocês sobre algumas características do gênero textual reportagem. Como vocês estão vendo aí no vídeo, na página 31 do livro do módulo 3, né, já nós estamos no módulo 3, na página 31, nós temos uma definição do que se trata a reportagem. A reportagem é um texto jornalístico que informa sobre um assunto específico. Ela pode ser escrita ou oral e pode conter falas ou depoimentos de especialistas. As reportagens escritas podem ser vinculadas em jornais, revistas e na internet. Vamos lá. A primeira coisa que eu gostaria de falar é a diferença de reportagem e notícia. Por quê? Se você ler essa definição, você vai perceber que é muito parecida com a definição de notícia. Notícia também é um texto jornalístico, também pode ser escrito ou oral, também pode apresentar falas ou depoimentos de especialistas e também pode ser vinculado em jornais, revistas e na internet. Então, qual é a diferença? A diferença é que uma notícia, ela irá, como já diz o nome, noticiar algo recente, algo de entre aspas, urgência, certo? Algo que aconteceu recentemente. Por exemplo, se acontece um acidente e esse acidente passa no jornal, aquilo é uma notícia, porque aquilo é um fato. O acidente foi à tarde, o jornal noticia aquilo na parte da noite. Isso é uma notícia, porque é algo recente e de urgência de conhecimento do público. Já a reportagem, ela não necessariamente vai tratar de um assunto recente. Por exemplo, o texto que vocês receberam junto com a atividade fala sobre a criação de um projeto para algumas pessoas, para alguns voluntários, com a intenção de produzir roupas para crianças carentes. Essa reportagem não necessariamente precisa ser escrita logo assim que o projeto começou a existir. Pode ser escrita um tempo depois, certo? Ela não é recente. O fato não é recente. Você pode escrever uma reportagem sobre um projeto desses 5 anos depois do projeto ter começado, certo? Porque ela não é algo de urgência de conhecimento do público. Então, essa é a diferença. Mas os dois são textos jornalísticos, tanto a reportagem como a notícia, que têm a intenção de informar. No caso da reportagem, ela informa sobre um assunto específico, que não necessariamente é recente. Ela pode ser escrita ou oral, ou seja, você pode ler essa reportagem em uma revista, em um jornal escrito, ou você pode ver ela na TV, em um jornal falado, um jornal oral. Então aquela reportagem será oral, ela está sendo falada. Pode conter falas ou depoimentos de especialistas. Do que se trata isso? Se você escreve uma reportagem, por exemplo, sobre a vida dos astronautas no espaço, é bem necessário, se faz bem necessário, que haja o depoimento de uma pessoa que tenha passado por isso. No caso, o depoimento de um astronauta, ou seja, o depoimento de um especialista. Por quê? Porque o repórter, ele não é um especialista naquele assunto. Se ele for fazer uma reportagem sobre a vida dos astronautas, ele não é um astronauta. Então, para aquilo que está na reportagem seja mais validado e mais levado a sério, é importante que haja alguém especialista naquele assunto falando sobre aquilo, para comprovar que aquilo que está sendo dito está correto. Okay? É para isso que nós temos as falas e depoimentos de especialistas, certo? No caso do texto que vocês receberam, nós temos as falas de algumas pessoas que se voluntariaram para participar do projeto. Não necessariamente elas têm uma formação para aquilo, mas as falas delas se fazem importantes para que quem está lendo entenda por que aquele projeto começou, o que motivou aquelas pessoas a iniciarem aquele projeto. Por isso que as falas
os depoimentos de especialistas são importantes nas reportagens para dar validação, para dar qualidade ao texto, ok? As reportagens escritas podem ser veiculadas em jornais, revistas ou na internet. Isso aqui é algo que vocês já sabem, né? Uma reportagem escrita, ela pode ser apresentada em revistas, ela pode estar nos jornais impressos e ela pode estar na internet, nas páginas dos jornais, os sites dos jornais, como é o caso, por exemplo, do texto que vocês receberam. Ele foi retirado do G1, ou seja, do site da Rede Globo, site de notícias da Rede Globo. Ela pode estar num blog de notícias, certo? Esse é onde nós podemos encontrar as notícias, as reportagens escritas. Eu falei notícias porque, por exemplo, as notícias também são encontradas em jornais, revistas e na internet, em sites e blogs. Essas características são iguais nos dois gêneros, tanto na notícia quanto na reportagem, certo? Até porque a diferença das duas vai ser encontrada exatamente no que eu falei no começo do vídeo, que é o fato ser recente ou não, ser de urgência ou não, certo? A reportagem ela pode apresentar um fato recente ou não, enquanto a notícia ela só vai apresentar fatos recentes, certo? Então, gente, por hoje é só. Qualquer dúvida, entre em contato. Estarei esperando as fotos das atividades de vocês, ok? Até mais tarde na nossa correção. Bom dia.